tudo bem? Voltamos com mais um episódio do Alô Criançada e hoje eu estou com a minha amiga Tati aqui. Nós viemos falar sobre um bichinho, sabe? O bichinho chamado adolescente. Hoje a gente vai descobrir um pouquinho o que que ele come, né, Tati? O que que ele bebe. Mas a Tati me disse uma coisa: o que que você falou? Que o adolescente não é? Nenhum bicho. Pois é, ele não é um bichinho. Nós vamos falar hoje sobre adolescentes, sobre pais e filhos, como os adolescentes escutam os pais, se é que eles escutam, ou como fazê-los escutar os pais. Mas também vamos falar que os pais precisam escutar os adolescentes, né, Tati? Exatamente, é Precisam. aí que tá É a chave, a né? chave. Pois é, e nós vamos falar hoje, sim, de uma maneira tranquila. Então, chama o seu adolescente para a sala, mas aguenta o tranco, ele vai falar assim: não te avisei, mãe, que era assim? Pois é. Vamos aqui, é só uma introdução nesse primeiro bloco. Nós vamos beber um golinho de água e vamos voltar com tudo no próximo bloco para falar sobre adolescentes, escuta ativa, pais e filhos, e vai ser muito legal. Eu te aguardo, não vai embora. Voltamos logo logo. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Olá, voltamos. Eu falei que era só para beber um gole d'água. Tati, vamos lá na nossa provocação, né? Quando eu te chamei, eu falei, né? O que os adolescentes, né, precisam ouvir os pais, né, e às vezes a impressão que a gente tem é que eles são surdos, né. Eu estou com um pré-adolescente em casa, que até poucos dias atrás se definia como pré-pré-adolescente, mas arredondou os 10, ele tomou posse do Isso. título, e e eu sempre tenho assim, um cuidado de conversar muito com ele sobre tudo, para que quando ele precisar, ele tenha liberdade de conversar comigo também sobre tudo. A chave para eles nos escutarem? Se a gente acho que a gente poderia partir desse ponto. Juliana, a chave é exatamente você entender o processo que o adolescente está vivendo. Então, quando as mães me procuram, e eu ouço muito essa frase, né: "Tati, meu filho não quer mais conversar comigo. Meu filho não se abre mais comigo". E eu falo: "Você consegue sentar com seu filho, ter uma conversa sem interrompê-lo?" A gente não consegue. Quando eles começam a manifestar, o que eles estão pensando, os desejos, as vontades, o que aconteceu, a gente já interrompe. E como que a gente interrompe, Juliana? A gente interrompe já com julgamento, já Criticando. com uma correção, já com um olhar muito crítico. Isso desmotiva eles de contarem as coisas pra gente, né. E aí as mães também me perguntam: "Ah, mas por que que eles conversam tanto com os amigos?" Porque ali tem identificação. Os amigos ouvem, se identificam, escutam. Por mais que a gente fale assim: "Não, mas eles não se escutam não", eles se escutam. E eles, o adolescente ele precisa de pertencimento. Uhum. Então, quando ele está com o amigo, ele está pertencendo àquele grupo, àquele momento. Por quê? Porque o amigo tem identificação, o amigo tem conexão, vivencia as mesmas coisas que ele. Mas o adolescente precisa de nós. Uhum. E nós somos o quê? Nós somos o porto seguro do adolescente. Então, a chave está em saber ouvir, ter a paciência de ouvir. Porque quando a gente ouve o adolescente, eu tenho que ouvir e me conter, porque a gente fica na Até o ânsia final. até o final, deixa ele completar o raciocínio. Enquanto ele está falando, você vai pensando: "O que é que ele realmente está querendo me dizer? O que ele está sentindo? Qual emoção ele está expressando? Ele está contando isso e ele está indo pelo caminho certo?" Então eu vou ouvindo e deixo ele concluir. Quando ele concluir, a primeira coisa que eu faço é: "Nossa, sabe que você tem razão em algumas partes? Eu também já vivenciei isso." Nós pais, Juliana, nós temos dificuldade em acolher
as emoções dos nossos filhos. E aí faz toda a diferença quando ele se sente acolhido. Então, às vezes, eu estou sofrendo com a emoção que ele está manifestando, eu sei que daquele não é o caminho, mas eu não posso subestimar essa emoção. É dele, ele está sentindo. Então eu preciso ouvi-lo, acolher aquela emoção, seja ela de dor, seja ela de alegria. Eu acolho primeiro. Nossa, você tem razão, realmente. Quando a gente sofre uma decepção, a gente fica triste, né? Tá tudo bem ficar triste. Sabia que já aconteceu comigo? Sabe? É Uhum. aí. Então, é mais do que uma escuta ativa, é uma escuta acolhedora. E Entendo. quando nós conseguimos fazer isso com o adolescente, na pré-adolescência, então, eles estão Uhum. muito afoitos, porque olha só, Miguel está com 10 anos, como é que estão os hormônios dele? Como é que está a cabecinha dele com a transição que ele está vivendo agora? Ele mudou de escola, ele está num ritmo diferente, o corpinho dele hormonal tá, então ele está afoito, né? Ele está a 1000 por hora. Esse primeiro semestre foi punk para ele. Exatamente, ele está a 1000 por hora. Então, o que que a gente precisa fazer? Acolher isso e falar: "Tá tudo bem. Isso que está acontecendo com você faz parte do seu desenvolvimento. Vamos perceber o que que a gente pode tirar de proveito daí e o que que a gente precisa equilibrar", Uhum. entende? Entendo. Eu vejo assim, Tati, nós que estamos na mesma faixa etária, a gente é fruto de uma geração cujos pais conversavam pouco com os filhos, Ou nem ou conversavam, nem né? conversavam. A minha mãe já conversava um pouco mais com a gente. Meu pai era caminhoneiro, então ele vivia viajando, então minha mãe tinha aquela missão de suprir a falta dele. Sim. Então ela conversava muito com a gente. Mas eu vejo que não era uma realidade dos meus amigos. Uhum. Né. Então, assim, eu nunca tive tanta preocupação em pertencer a um grupo, porque eu me sentia parte da minha casa. Eu tinha voto, né. A minha mãe, ela sentava com a Exatamente. gente e falou: "Olha, esse mês temos dinheiro para isso, isso e isso, as nossas necessidades são essa, vai dar para fazer essa, vai dar para fazer aquela, mas essa não vai". Então ela tinha uma assembleia geral ali na mesa. Participava. Então, quando eu não me sentia parte do meu grupo, não me fazia falta, Ótimo. porque eu era parte da minha casa. Só que o que acontece, a gera nós que fomos os filhos dessa geração ainda um pouco distante, mas que estava começando a participar da vida dos filhos, aí nós pensamos: "Vamos ser diferentes quando tivermos os nossos". Só que a nossa geração pegou um castigo que a anterior não tinha. Nós trabalhamos demais. Isso. Então quer dizer, nós temos uma consciência melhor. Mas não estamos conseguindo colocar essa consciência melhor no nosso tempo atarefado e corrido. Isso. Aí, somado a esse problema, nós temos muitas ferramentas que não existiam. Quem falava onde que se achava nos anos 90 um livro Como Criar Adolescente? Não existia. Não. Aí nós temos muitas ferramentas, muitos estudos, e a gente não tem tempo para aplicar isso. Exatamente. Aí o pobre do bichinho, adolescente, pré-adolescente, a sua criança, está no meio desse furacão. E numa geração completamente diferente da nossa, Uhum, né, como você mesma disse, ele tem acesso a muitas informações, o mundo dele é digital, não tem totalmente. como, né, se a gente não inserir isso nesse mundo, ele vai ficar perdido. Então, os pais estão trabalhando muito, os pais ficam muito fora de casa, a mãe também agora, nós não É. tivemos A isso, minha mãe estava em casa. Quando minha mãe foi né. trabalhar fora, eu já era grande. Exatamente. Então, assim, a carga da mãe é maior, é mais pesada, e o adolescente, o filho, ele sente isso, né. Então, é por isso que o meu método, que eu trabalho como educadora parental especialista em adolescentes, é para acolher a mãe do adolescente, porque tudo começa nela. Então, quando eu paro para analisar, quando uma família me procura e me traz as questões, a primeira pessoa que eu ouço é a mãe. E aí eu vou entender como que é a sua rotina, como que é a sua relação com a sua família. Essa mãe, ela está cansada, ela está sobrecarregada, ela está muito preocupada com esse adolescente que está ficando no celular, que está ficando o dia inteiro na escola, que não está fazendo o que deveria fazer. Porque, como você mesma disse,
Na nossa geração, para que nós fôssemos boas pessoas, para que nós tivéssemos sucesso, nós precisamos estudar e trabalhar. E a gente precisava ser bom no que a gente fazia, Uhum. né. Hoje é diferente. Hoje eles precisam estudar, mas para essa geração o trabalho não vem como veio para gente. Eles são imediatistas, eles mudam muito rápido. Nós devíamos escolher uma profissão e ficar nela para o resto da vida, entender que aquela decisão era para o resto da vida, né. Uhum. Hoje não. Hoje existe uma flexibilidade. Hoje eles entendem que eu vou escolher uma profissão e estão escolhendo essa profissão muito cedo, 16 anos, Uhum. 17 anos. Qual é a maturidade que esse adolescente tem, Juliana? Pra escolher o que vai fazer o resto da É uma vida. pressão muito grande para ele carregar esse peso de que eu preciso escolher a minha profissão para o resto da vida. Com o nosso mundo, com a atualidade, não precisa mais ser para o resto da vida. Mas precisa sim ser aquilo que eu tenho habilidades, aquilo que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer em fazer, aí sim eu vou fazer bem feito. Nós não tínhamos essa opção, Já não tinha opção de recomeçar, né. não tinha opção de recomeçar. E por isso a gente carregou muito peso, né, então assim, quando a gente passa para os nossos filhos: "Você precisa trabalhar", olha o quanto eu comecei a trabalhar com 14 anos, era a nossa vida. Era a nossa vivência, era o Uhum. nosso mundo. O dele hoje é diferente. Hoje eles ganham dinheiro até sem trabalhar. Hoje eles ganham dinheiro sentado no celular, né. Então, assim, é aí que está o equilíbrio. Estou falando mal da nossa geração? Não, eu amei a minha geração, Eu também, acho que aprendi muito, sinto muita falta de algumas coisas nessa geração, também. e aí eu tento trazer isso, para os adolescentes, né. Então eu acho que nós, cada um dentro da sua vivência, tem que trazer aquilo que foi bom, Uhum. aquilo que de certa forma é convencional, é tradicional. A gente não precisa romper com Não tudo. precisa. Se eu estou aqui hoje, se o meu filho tem a vida que tem hoje, foi devido à forma como ela foi criada. Uhum, Foi a minha geração, né. Então uhum. ela tem valor sim, mas o mundo mudou, o mundo está mudando, e a gente precisa caminhar. E aí vem o que você disse, nós mães não estamos tendo tempo de entender o adolescente. É complicado, né, Tati, porque, assim, a gente terminar esse bloco, a gente já provocar o próximo, porque o que eu observo, eles querem conversar, Querem, eles precisam. eles querem, nem que seja com o celular, eles vão conversar. As inteligências artificiais estão aí abarrotadas de bate-papo. Outro dia eu peguei o Miguel conversando com a IA do celular, rachando de rir, falei: "Ô, volta filho, tem eu, tem sua irmã, desce, sai desse mundo aí um pouco". Mas uma coisa que você falou, eu acho que o principal problema de como nós estamos vendo esse mundo hoje, a geração 30 menos, que eu não faço parte mais, o que ela pensa? Ela vê os problemas da geração 60, os da 70, os da Isso. 80, e decidiu romper totalmente. Eu nunca defendi uma ruptura total, porque você perde continuidade. Um filme não é feito sem continuidade, de uma cena com a outra, que dá tirar a nossa vida. Então o que aconteceu? Eu vejo que a gente saiu de um extremo que era ruim, de agressividade, de distância, de pais que não conversavam com os filhos, e em vez da gente ir saindo aos poucos até encontrar um meio termo, muitos decidiram para o outro lado. Isso. Aí a gente saiu do autoritarismo Pra para uma permissividade. permissividade exacerbada, né. Então, assim, a gente não pode romper. Tem coisas da educação anterior que era inadmissível, uma palmatória é inadmissível. Você Sim. imaginar que há 30 anos atrás uma professora dava uma palmatória na mão de uma criança, é loucura, porque ela pediu para ir ao banheiro, a professora não deixou, ele foi assim mesmo. Mas daí a achar que um pai tem o direito de ir numa escola e perguntar o porquê das notas do filho já é outro absurdo, É outro né. absurdo. Então nós saímos Exatamente. de um extremo para o outro, e o adolescente está no meio desse limbo. Isso. Ele não quer pertencer à anterior, ele gosta da permissividade atual,
ao passo que a alma dele clama por um controle, Exatamente, é isso que eu ia né. falar. Ele gosta da permissividade, porque é conveniente em Claro, alguns pontos, mas lá no fundinho ele sente falta do limite. sente. Por quê? Porque ele precisa desse limite, né. O cérebro do adolescente, ele só vai ficar completo, a formação completa, com 25 anos. E já está tendo um novo estudo aí que está adiantando essa idade, viu. Eu tô assim: "Meu Deus, onde vamos parar?", É normal, né. né. Então, o que que acontece com o adolescente? Por que que ele sente necessidade do limite, mesmo não querendo o limite, mas ele tem a É necessidade? biológico, né. O corpo É, pede. sim, o cérebro dele está em funcionamento mais o emocional do que o racional. Então nós pais, professores, educadores, família, somos a parte racional. Então é por isso que eles precisam de nós para direcioná-los. Mas isso não quer dizer que eu tenha que anular tudo que ele sente, tudo que ele Uhum. quer, tudo. Não, é encontrar o equilíbrio, né? Então, quando eu falo isso para eles, eles falam assim: "Mas Tati, eu sei o que é bom para mim". Você sabe até um certo ponto. A partir daqui você não sabe porque você não tem maturidade para isso. Aí é a hora que você precisa dos seus pais e conversar. Eu Uhum. estou querendo isso. Eu estou querendo ir a uma festa. Ou eu estou querendo namorar. Tá. Quais são os critérios para um namoro? Para se relacionar com alguém. Tem muita coisa envolvida. Será que você está pronto Uhum. para isso? Verdade. Né? Então, assim, ele está pronto para pegar na Uhum. mão, para Uhum. dar um beijinho, mas e as responsabilidades emocionais com ele e com a outra pessoa, Vamos falar disso. né? Vamos Então falar é disso. É complexo. complexo. Então só começando, esse é só o primeiro bloco, Só. então vamos beber água um pouquinho, voltamos logo em seguida com mais o segundo bloco do Alô Criançada. Não vai embora, e se não der tempo de terminar hoje, chama a Tati de novo e vai dar tudo certo. É isso Não aí. vai embora, a gente volta logo logo. Sim, entendi. E esse procedimento? Fazem aqui? Não, não. Isso só em Goiânia. Antes, marcar um procedimento médico em Goiás era assim. Mas graças à regionalização da saúde feita pelo governo, isso vem mudando para melhor. Se vive de perto mais policlínicas. Atenção e cuidado no dia a dia. A ampliação da rede, com 9 novos hospitais e 900 leitos de UTI em 26 municípios. A esperança com o Cora, o maior hospital público de tratamento de câncer infantil. E se vive de perto o futuro. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás já avançou bastante e vai continuar avançando. Governo de Goiás, seguindo no caminho seguro. Voltamos, eu falei que era rápido. Tati, pegando esse gancho, né, é biológico, o nosso corpo precisa do limite. Sim. E eu andei observando, assim, que há uma prova, o fato desse cara dizer: "Mãe, mãe, mãe, mãe", ele tá esperando que você dê um limite, que você apareça na história. Eles nos chamam o tempo inteiro porque eles querem uma intervenção, né. Só que o adolescente, ele não vai falar: "Mãe, mãe, mãe, mãe", o tempo todo. Normalmente, o chamar a atenção, o pedir a sua intervenção, é dando trabalho. É de outro modo. É de outro modo, a linguagem muda, né. A linguagem muda. Às E vezes, hum, Juliana, só fazendo um claro, bora. parênteses, às vezes não é nem dando trabalho, às vezes é ficando isolado no quarto, J sabia? eu ia falar, quem fecha a E porta? É a gente ou então, eles? e outra coisa, por que será que ele está isolado no quarto? Quem fechou a Primeiro, porta? aquele mundo ali é o mundo particular dele, é o cantinho da casa que ele se sente: "Aqui é meu mundo". Então, por isso é importante eles terem um quarto com a cara deles e não com a cara da mãe e do pai. Então deixa pregar as coisas na parede, deixa colocar do jeito dele. É o universo dele e ele precisa desse ambiente, né. Mas por que que ele se fecha lá? Porque ele não tem com quem conversar.
Por que que ele fica no celular? Olha, você deu o exemplo do seu filho. Ele estava lá conversando com a IA e dando altas risadas. Tá, mas ei, vamos vir para o mundo real? Muitas vezes os adolescentes ficam no quarto porque ele não tem a presença. Então, vamos buscar um amiguinho. Vem passar uma tarde aqui em casa, né? Leve para encontrar com os amigos ou tire diariamente um momento de conversa entre família. Mas não é a conversa para dar palestrinha, para dar sermão, para orientar, é para conversar sobre a vida, sabe? Olha, esses dias eu orientei uma mãe, falei: "Ó, assista uma série com a sua filha. Você sabe qual série que ela mais gosta?" E a menina gosta de séries depressivas. Ai, meu Deus. E aí eu falei: "Senta com ela, vai conhecer os personagens, qual personagem ela se identifica?" Nessa identificação, você pega muita coisa do adolescente. O que eles assistem é o desenho da criança, né. É, É o como a gente observa muito como a criança está pelo que ela isso, desenha. E o isso. adolescente a gente vai observar como ele Os está pelo que ele ídolos, quais assiste, né. são os seus ídolos? Uhum. Por que os animes fazem tanto sucesso com esses meninos? Por que a onda do K-pop? Por quê? Você já foi ver? Você já ouviu as músicas? Esses dias numa aula, eu pedi um adolescente, eu falei: "Me mostra aqui no Spotify as bandas que vocês mais gostam". E ela foi salvando, eu falei: "Salva tudo aí pra mim que eu quero conhecer". São adolescentes que dançam, que expressam as suas emoções dançando, na vestimenta, nos cortes de cabelo, né, e as letras das músicas dizem sobre o que o adolescente sente, os seus conflitos. Só que eles colocam isso Que de uma música. maneira divertida. Nós tínhamos isso. Ah, tinha Nós tínhamos os demais. nossos ídolos, Tinha Uliana. Menudo, Dominó, Polegato, Exatamente. Tonelada e vai. Não é? Nós tínhamos o Trem da Alegria, Uhum. nós tínhamos uma Patrícia Marx, que esses dias eu vi e falei: "Gente, que delícia!". Ai, gente, eu fui assistir He-Man, foi tudo de bom. Não, Eu com é a 10 anos no cinema mesma carregando meu coisa, filho. só que mudou, né, só que Uhum. mudou. E a gente precisa entender isso, mas o que é que nós fazemos? Nós criticamos: "Ai, fica aí com esses coreano, esses menino bobo". Não são bobos, não são bobos, diz muito. Se comunicam melhor do que Se nós. comunicam. Então quando você senta para assistir uma série com seu filho que ele gosta, que seja do anime, pausa a série. O que você está entendendo daí? O que você achou mais legal? O que foi bom? O que foi ruim? Analisa, pergunta, mas querendo ouvi-lo, querendo saber, porque dali você tira muita coisa para que caminho o pensamento dele está indo, que tipo de pensamento ele está formando, que visão de mundo ele está tendo. Aí nós entramos. Mas você não acha que seria melhor que, ao invés de ficar depressivo, ela poderia fazer uma outra coisa? Não existe outros caminhos. Então, não é que eles não queiram falar, não é que eles se isolam, eles querem ser ouvidos, compreendidos. E isso está muito longe, Juliana, de ser permissivo, de não dar limites, mas é dar limites com respeito, com Uhum. acolhimento, A entende? gente eu li na pandemia, tô até precisando reler, aquele livro As 5 Linguagens do Amor, Sim, né, foi assim, foi um divisor de águas para mim, o Miguel estava pequenininho ainda, mas foi um divisor de águas para mim, para compreender a mim mesma, meu marido, minha família, as pessoas que estão à minha volta, e me fez ver o quão analfabetos nós somos uns dos outros, né. emocionalmente, né? Nós estamos o tempo todo querendo que o outro nos leia, e às vezes sem que a gente fale nada, a gente acha que o outro é obrigado a adivinhar o que a gente Obrigada. está pensando, É. e a gente esquece de aprender as linguagens do outro. E eu acho que somado a isso, das 5 linguagens, a gente também precisa aceitar que em um mesmo dia eu posso ter as 5.
E o adolescente tem mais de 5 no Não, dia. aí tem as etnias, né, aí vai tendo os Nossa. dialetos, né, dentro das linguagens, e e o que eu vejo, né, por que que os relacionamentos estão tão falidos hoje? Porque é o tempo todo eu querendo que o outro valorize aquilo que é pérola para mim, mas não é pérola para ele, né. Aí quando vê no adolescente, vamos mexer no vespeiro aqui, o Six Seven da vida, o Farmaura, o dia que esse negócio que o Miguel falou a primeira vez lá em casa, eu ouvi uma vez, ouvi 2, um belo dia eu falei: "Você sabe o que que é isso que você está falando?" Mas no dia que eu perguntei para ele, eu já tinha ido atrás pesquisar o que que era o trem. Aham, claro. "Você sabe o que que é?" "Mãe, é isso." Eu falei: "Não é, não é que eu pesquisei." Aí eu falei: "Vem cá, deixa eu te mostrar." Aí eu comecei a mostrar exemplos de meninas fazendo isso na rua, eu falei: "O que que você sente, Miguel?" "Esquisito, né, mãe?" Eu falei: "Mas quando você tá no meio dos amigos, você acha que é esquisito?" "Não, Hum, porque lá a gente é igual." Eu falei assim: "Então agora você precisa é o entender." pertencimento, tá vendo? "Claro." Aí eu falei assim: "Agora você precisa entender como eu estou me sentindo por eu estar de fora, né." Aí a Manuela, de 4, o Miguel esses dias falou uma coisa no dia do jogo, o Miguel fez um comentário lá, meu pai: "Isso mesmo, garota." Ela: "O Miguel faz Moaura." É, Eu queria morrer. é Eu falei: desse "Você já jeito. entendeu o trocinho?" Então, assim, a gente já chega, é o dando patada, é o criticando: "Não, mas a minha época era diferente." Não quer dizer que era melhor, Exatamente, né. só mudou a Só gíria, mudou. porque nós tínhamos as gírias, Tinha, né. era paia que só, né. Nossa, era muito paia. Que esse paia que até hoje eu não sei, Então, então. né. Então, assim, é um desafio, né, eu aprender a linguagem dele. Aí, o que que acontece? Com essa gíria da internet, né, o internetês deles, né, o que nós precisamos fazer é orientá-los de que existe outra linguagem. Essa linguagem você vai usar em determinados momentos, não são Uhum, em todos os momentos, não são em todos os ambientes, mas entre os seus colegas está tudo bem usar. Gente, faz parte do desenvolvimento, né. Agora, o que, por exemplo, o meu pré-pré-pré-pré, porque o meu é pré-pré-pré-pré, tá com 8 anos, né. uhum. Eh, Tem um influenciador, um youtuber aí, que eles falam as palavras pela metade, eu não sei se você já viu. Não. Então quando eles conversam assim, por exemplo, "Ei assim, pá, tudo bem? Tudo bem?" ele para a palavra no meio. Ai, Deus. Comecei a ouvir ele falando desse jeito, eu falei: "Por que que você tá cortando as palavras no meio?" Aí o meu adolescente falou assim: "Mãe, é o youtuber." O fulano. Aí eu fui assistir. Aí eu não aceito. Isso eu não aceito. Isso não é gíria. Isso é um youtuber criando um modismo para ele ter a sua marca lá. Mas tá errado. Aí eu Uhum. não aceito. Então, todas as vezes que ele começa, porque eu sou vencer, porque eu vou ganhar, sabe? Para a palavra Uhum. no meio. Eu falei, não aceito. Isso não está certo. Português já é complexo. Fale a frase completa. Aí ele se corrige. Agora ele tá com um tal lá de "se pá, minha avó tá dormindo, se pá, não sei", eu falei: "Gente, que se pá? Que é isso?" Falei: "Que é se pá, Caio?" Nem ele Ele tem sabe. 8 anos, ele não sabe, ele tá repetindo. Uhum. Então isso eu vou cortando. Agora o Six Seven, a dancinha lá, eu fico tentando dançar, eu falei: "Gente, essa dança não é da minha geração, porque eu não sei Eu dançar não tenho isso", remeleixo pra isso não. né. Então assim, isso não me incomoda. Por quê? Porque eu estou atenta, eu brinco ali com eles, e eles adoram quando a gente entra na onda deles. O dia que eu entrei em sala e os meninos falaram alguma coisa e eu: "Six, seven", gente, eles Vibraram. gritavam, vibravam, né, eu falei: "Ah, achei como é que eu vou conversar com esses meninos". Peguei, Então, captei. Liana, é a gente ser a pessoa que vai fazer essa análise, que permite o que não vai prejudicar, mas outras coisas está permissível, dentro Uhum. do limite, entende? E não ficar o tempo inteiro julgando tudo que eles fazem. Você pergunta para um adolescente: "Nossa, vem cá falar comigo, por que que você não fala comigo?" "Ah, porque tudo que eu falo tá errado, eu não sirvo para nada mesmo, tudo que eu faço tá errado. Tudo eu nessa casa." Uhum.
Exatamente por isso, né. E quando você passa a ter esse olhar respeitoso, acolhedor, mas com firmeza e direcionamento, você encontra harmonia na sua casa. Eu tenho vivenciado isso com os atendimentos que eu faço com as famílias, Uhum. sabe. Eu tenho dito para as mães: "Por que que minha filha não conversa mais comigo?" Eu falei: "O que que você faz junto com ela?" Às vezes nada. "Nada". É uma Aí geração o órfã de pai vivo. exatamente. Então, assim, uma família que eu atendo, a filha e a mãe eram muito unidas, de repente começaram essa separação por conta da questão da adolescência, a rotina da vida, eh, e elas foram se afastando. E a menina começou a ficar se sentir muito sozinha, muito triste, não só por isso, enfim, mas quando eu sento com a mãe e ouço a mãe, e ouço a menina separadamente, eu falo: "Gente, tá muito fácil de resolver isso daqui, elas não estão se encontrando". E aí eu falo: "Mãe, mostre as suas vulnerabilidades para sua filha. Mostre a ela que o que você faz é preocupada com ela, que você também sofre de vê-la assim. Deixa ela ver. Ah, mas aí ela vai sentir um peso". Não, ela não vai. Ela vai se sentir amada, cuidada, e não ficar só na cobrança de que você precisa ser a melhor aluna, você precisa ter a melhor postura, você precisa ser a pessoa mais educada, mais empática, entende? Uhum. E aí a mãe falou: "Tati, eu pensei que eu fosse tão presente". Falei: "Mas você é presente, só que é presente do jeito dela, não do jeito que o adolescente estava precisando". Tem muita diferença aí. É o que eu falei, né, é a minha pérola e a sua pérola, Exatamente. né. Daí quando ela me mandou uma foto das 2 brincando de vôlei, eu me emocionei. Eu falei: "Como foi para você brincar de vôlei com ela?" Ela falou: "Foi maravilhoso". Eu fiquei extremamente emocionada. Falei: "Olha". A gente vê teve uma colônia de férias no condomínio, vou fechar isso aqui pra gente começar no próximo bloco, e eu fiquei lá 2 dias acompanhando, porque o Miguel ele já fica, mas a Manuela não, então eu fiquei lá na arquibancada vendo eles brincarem lá na quadra. 4 horas ali, a alegria que eles me correndo pra lá e pra cá, e na hora, assim, Deus vai falando pra gente, né, tá vendo? Aí eu fui vendo, eles estavam brincando de massinha, aí eu pensei: "Eu posso ter massinha em casa". Eles Exatamente. estavam ouvindo um monte de música boba, eu falei assim: "Eu posso ouvir essas músicas bobas em casa". Aí eu fui vendo que tudo que eles estavam fazendo ali, entre os amigos, Você eram coisas poderia que eu poderia adaptar. fazer em casa. Aí eu parei e pensei, eu falei assim: "Eu tô pagando pra ele fazer fora o que eu poderia fazer com ele em casa". Então me deu um start muito grande esses 2 dias acompanhando eles lá. E a gente precisa, nós pais precisamos entender que ao reconhecer a nossa vulnerabilidade, os nossos defeitos, a gente não desce no conceito deles, a gente Pelo contrário. ganha, É. porque vai falar assim: "Ah, minha mãe tem problema igual eu", então ela me Exatamente. entende de E ele verdade. e ele vai querer te ajudar, vai querer cuidar de você também. É, O adolescente é muito assim. A gente aqui não permite. Eles ficam preocupados, eles querem cuidar, eles querem ajudar, mas do jeitinho que eles dão conta. vamos pegar esse gancho para o próximo, o jeito que eles dão conta. Vamos para o intervalo e a gente volta logo, logo. Não vai embora, tá gostoso. Goiás construiu o caminho seguro para seguir avançando. Com mais de 1.000 quilômetros de novas rodovias pavimentadas e duplicadas, Goiás se consolida como o coração logístico do Brasil. São 12 bilhões de reais investidos em infraestrutura desde 2019. Asfalto novo e pontes encurtam distâncias e aproximam produtores e consumidores. Com rodovias melhores, a gente ganha tempo. E tempo é dinheiro. Goiás segue em frente no caminho seguro. Governo de Goiás. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite!
Tati, voltamos aqui com a Tati, o assunto não acaba. Vamos pegar um gancho, você falou assim, né, eles gostam de ajudar do jeitinho deles. Eu acho que o problema é que, por exemplo, minha mãe minha mãe gosta de fazer bolo com os netos. São meus 2 e a minha sobrinha. E já sabe o jeito que fica o chão, com tudo. Sim. Eu tô lá, né, com a vassoura e o pano assim só, morrendo, que eu tenho toque de trem sujo espalhado. Mas eu nunca interrompi a fazeção de bolo. Ontem minha mãe contou que a minha sobrinha de 11 anos já sabe fazer bolo sozinha na casa dela. Olha que maravilha. O Miguel, ele adora cozinhar, porque meu marido gosta de cozinhar. Então ele vê meu marido Ótimo, cozinhando, ele tá lá. referência. A cozinha que o Miguel passou é pós-tsunami. E ele ainda não entendeu que ele precisa arrumar tudo. Mas eu deixo. Pelo menos uma vez por semana ele tem uma experiência culinária. Aí acho que aí é o pulo do gato, porque a gente não entende o ritmo deles no fazer. A gente quer que Exatamente. eles façam do jeito que a gente faria. Isso, e que a gente teve todo um processo para chegar nesse ponto, Uhum. né. Esses dias eu estava dando uma palestra, e eu falei exatamente isso. Falei: "Por que que quando", por exemplo, lá em casa, eu peço para que eles deixem a cama arrumada antes de ir para a escola. Então eu falo: "Dobrem as cobertas, guardem e estica a cama". O meu pequenininho de 8 anos já faz isso. Mas aí um dia ele falou assim: "Mamãe, como é que eu vou dobrar essa coberta? Eu não dou conta". Eu falei: "Vou sair". Fui lá, ensinei, dobra uma pontinha com a outra, põe aqui, junta a outra pontinha lá e depois você junta, e é isso. E você dobra, vai dobrando, né, e põe no armário. Ele foi fazer sozinho e eu fiquei passando na porta do quarto olhando. E tadinho, pequenininho, 8 anos, lá jogando a coberta, querendo abrir, e ele quer fazer muito bem feito. A hora que ele jogava, a cachorra vinha, subia nessa coberta, eu falei assim, aquilo, eu falei: "Meu Deus do céu", eu falei: "Caio, sobe em cima da cama, faz em cima da cama". E ele fez. Chegou: "Mamãe, meu quarto tá arrumado, tá?". "Tá bom". Eu fui lá olhar. Que eu abri o guarda-roupa, ele enrolou a coberta e E jogou. colocou. Eu respirei fundo, falei: "Tá ótimo, tá melhor que ela bagunçada na cama. E é assim que ele vai aprender". Mas eu já fui aquela mãe de chamar e brigar. "Pelo amor de Deus, olha isso daqui". Não, ele tem 8 anos, é o jeito que ele dá conta. O que ele precisa entender é a responsabilidade de cuidar do quarto E dele, fazer. manter organizado e guardar. Passou uma semana, a dobra já estava diferente. Mas eu deixei, porque se eu começo criticar: "Nossa, mas que porcaria é essa que você fez? Isso não é dobrar, isso é enrolar". Ele vai querer fazer de novo? De jeito nenhum. Vai, ele vai fazer com raiva. Mas nós fomos criadas assim, Sim. entende? Então, o que é que eu preciso entender? Põe o que eu mais ouço das famílias em casa: "Pelo amor de Deus, Tati não sabe lavar um copo. Lava o copo fica todo encebado". Falei: "Você ensinou que tem que lavar a bucha primeiro, e que o copo é o primeiro que lava e não a panela". Eles não têm essa noção. É a gente que tem que ensinar. Agora, foi lá, lavou, ficou mal lavado, ficou encebado. Aí a mãe fala assim: "Não, aí eu já brigo, já mando sair pra lá, vou lá, lavo tudo de novo". Falei: "Que dia que ela vai aprender?". Eu tenho feito isso com o Miguel, colocando Falei: ele pra "Faz lavar. o contrário, põe pra lavar de novo. Ensina o que faltou ensinar, põe pra lavar de novo. Vai aprender". Meu filho esses dias lavou a panela, botou lá, eu olhei, falei: "Uai, mas e o fundo dessa panela?". Sabe quando o gás está acabando? Eu falei assim: "Mas e esse fundo aqui dessa panela?". Que tem, mãe?". Falei: "Tem que lavar". "Uai, tem que lavar a panela por fora?". Falei: "Então, tem". Ele falou: "Nunca lavei". Eu falei: "Então agora eu descobri por quê, porque ficou a manca do gás acabando, né". Falei: "Não, meu filho, pega lá um Bombril e vai lavar, não precisa arear, mas lava". Ele lavou, agora ele lava sempre, porque a cozinha lá em casa é dele, ele que organiza, né. Então eu tô ensinando, eu vou ensinando. Antes lavava as vasilhas, a pia ficava toda engordurada, toda suja. Volta lá e lava a pia faz parte da, né, só as vasilhas. Uhum. Então, assim, é um teste de paciência pra gente, porque a gente quer tudo perfeito e impecável, né, Com certeza. mas eles estão no momento deles.
E vai fazendo junto, e vai brincando, e vai fazendo uma piada. Esse dia da panela eu fui fazendo uma analogia com o corpo. "Ah, é? Então como é que é seu banho, hein?" Fiquei assim, brincando com ele, aí ele foi rindo. "É, mas você tem razão. Eu poderia ter brigado, xingado, falar: Que é isso? Você não faz nada direito, tudo que você faz é mal feito." Não é por aí. O meu primeiro filho foi essa mãe, autoritária, desrespeitosa, cobrava demais. Ele tem quantos anos hoje? 30. É um menino maravilhoso, mas eu fui uma mãe autoritária e muito ausente, porque eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à Uhum, noite, né, então eu pensava assim: "Eu não posso errar com ele". Eu era mãe solteira, uhum. então eu era muito firme com ele, né. Hoje ele me vê com os meus filhos mais novos e ele fala assim: "Você é vó desses meninos, porque você não é a mãe". Eu falei: "Graças a Deus", porque eu melhorei. Pior seria ter continuado. Exatamente. Você deu certo na vida? Deu. Porque sempre foi criado no caminho da religião, da dignidade, do caráter, tudo, mas eu não precisava ter Poderia batido ter as tido um vezes que eu pouquinho mais de bater, mel, né. poderia ter sido mais leve, sabe. Então com os meninos já não apanham. O dia que Uhum. eu falei assim em sala, os meninos falou assim: "Tati, você não bate". Não, gente, o meu de 13 anos nunca apanhou e nunca precisou. Porque eu aprendi que conversando, que fazendo ele assumir as consequências dos atos dele, eu consegui muito mais resultado, né. E o primeiro, coitado, apanhou, e não foi pouco não. Então, assim, a gente precisa evoluir, a gente precisa aprender com os nossos filhos, Uhum. deixar que eles nos ensinem. É uma geração nova, é diferente. E sim, hoje nós precisamos estudar para ser pai e mãe, porque nós precisamos aprender sobre essa geração. Nós precisamos entender como eles pensam e trazer o que é nosso, o que nos trouxe até aqui. Nós precisamos honrar o nosso passado, mas não ficar presa nele. Precisamos melhorar, crescer e levar isso para os nossos filhos. É um desafio, né, igual, por É um exemplo, desafio. eu tenho 6 anos de diferença entre os meus. E outro dia eu me peguei, né, ele falando assim: "Manuela tem mais favorecimento do que eu". Hum, Aí eu comecei a observar, né, aí eu fui ver, eu falei: "Não, deixa eu te explicar. Você é menino, então eu vou criar você de um jeito. Ela é menina, nós vamos criá-la de outro jeito". Aí eu falei assim para ele, falei assim: "Você é esperado da sua natureza você ser protetor, você ser corajoso, é o natural, é o seu corpo, é o seu biológico. Então eu não posso falar nhin com você, Miguel, mas a sua irmã, se eu trato ela dura igual você, essa menina vai virar uma Juma que ninguém na adolescência ninguém vai aguentar ficar perto, porque nós mulheres já é esperado que nós sejamos mais doces. Então eu não posso endurecer com ela, você precisa entender da sua anatomia dela, vocês são diferentes". Aí outro dia falou assim: "Não, mas a senhora não é dura com ela igual era comigo", eu falei: "Porque na idade dela você também eu pegava leve". não, e eu acho, Uliana, que o que mais pesa aí, e que você faz isso, é respeitar a personalidade deles. E eu A falei assim: "Vocês são diferentes, não personalidade do posso tratar igual". Miguel te exige algo que a personalidade Manuela, né, da Manuela não exige, e não é nem questão de ser homem e mulher, Não, eu falo né. pra ele, eu falei: "Vocês são diferentes, não posso tratar vocês iguais". Exatamente, porque quando você trata a Manuela com doçura, você não está ensinando ela a ser uma mulher fraca, você está ensinando ela a ser uma mulher meiga, feminina, mas forte, Não, ela isso né. aí ela é de natureza. Exatamente. E quando você trata o Miguel dessa forma que eu preciso ser mais firme com você, por quê? Não é nem porque ele é homem, porque o homem já tem isso muito deles, né, a gente tem que Uhum, lapidar isso, porque senão também fica esses brutamontes aí. uhum. Mas é porque a personalidade dele exige isso, né, então, isso é ótimo, e que bom que ele já percebe. Ele percebe. Eles em sala de aula, nas minhas aulas lá de socioemocional, eu já tive a pergunta assim, que alguns pais já me fizeram, mas em sala de aula os meninos me perguntam: "Tati, eh, mãe tem filho mais preferido, não tem?" Falei: "Não, não tem". "Tem sim, Tati, porque a minha mãe prefere o meu irmão, porque a minha mãe" não, gente, não é questão de preferir, a gente ama do mesmo jeito.
A diferença são as Eu afinidades. falo isso para ele. Eu tenho uma afinidade com um filho que com o outro é diferente, né. E ainda tem aquela máxima, aquele filho que precisa de mais direcionamento, de mais cuidado, é o que eu vou estar sempre mais perto. Quem já se move, já consegue fazer as coisas, ele meio que vai sozinho, eu só Uhum, fico atenta ali olhando, mas ele sente falta daquele cuidado, nós voltamos lá no início, uhum. ele sente falta do limite, do cuidado, e não é porque eu prefiro esse filho do que o outro, são as afinidades. E aí, mas a gente vai dosando isso, equilibrando isso, né. Tá tendo uma trend agora, não sei se você viu, que o pai fica no meio e os filhos vêm e dão um beijo. Não, essa eu não vi. Você não viu? Não. E aí quando os filhos vêm e dão um beijo ao mesmo tempo, hora que termina, o filho que ele olha primeiro é o filho preferido. Gente, isso é automático, né, é trend. Mas aí na hora dá certinho. Eles falam: "Tá vendo? Gosta mais dele. Mas não é". Sabe, é instinto, é afinidade, é diferente. Eu tenho 3 filhos homens, cada um de um jeito. Pedro Paulo eu fui mãe do Pedro Paulo de um jeito, eu sou mãe do Heitor de outro jeito, do Caio de outro jeito, porque eles me pegaram em 3 momentos diferentes. Eles já falaram pra você que tem o fulano que é o preferido? Sim, com Normalmente eles certeza. falam que é qual deles? O caçula, O caçula, o mas qual é o que caçula. parece mais com você? Menina, você sabe que é bem equilibrado? É, Porque o mais velho tem muita coisa minha, agora o adolescente, meu Deus. o Miguel é a minha cópia. O adolescente tem muito meu, é da minha personalidade, do meu jeito, fisicamente ele é o pai, mas eles têm muito, assim, da minha garra, da minha força, do meu jeitão de falar, né, mas o adolescente tem muito meu. O Miguel é o meu clone, emocionalmente falando, os gostos, as coisas que ele gosta de assistir, de cantar, ele é igualzinho a mim, mas ele insiste em falar que a Manuela é a preferida. É, Então: "Meu filho, ela é caçula, eu não posso exigir dela o que eu exatamente, é exigia de diferente. você". Não, e as necessidades são Não, eu diferentes. falei pra ele: "Se daqui 2 anos eu quero ver se você ainda vai falar", porque ela já vai estar com 6, eu tá com a casquinha mais grossa, "eu quero ver se daqui 2 anos vai falar que ela é a preferida", porque aí o circo vai pegar fogo pra ela também. Né, Exatamente. mas assim, Tati, pra gente fechar, eu assisti uma série, eu gosto muito de série policial, e tem uma personagem lá, uma detetive, que ela é bem durona, muito ela é muito durona e assim, ela é cativante, o personagem. Aí teve um episódio em que os irmãos dela se envolveram em problema, tal, 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 e ali a gente vai vendo ao longo da construção do episódio que a mãe realmente preferiu aqueles 4 filhos homens mais do que ela. Aí no final tem uma cena para fechar o episódio que tá me martelando em mim até hoje, porque foi uma cena muito bem construída, que no final ali, depois que eles resolvem um problema em família, a mãe fala: "Quero propor um brinde à Ângela, porque ao longo da nossa vida, ela pensou que eu gostava mais de vocês do que dela, mas vocês precisaram mais de mim do que ela sempre foi independente, ela sempre deu conta de fazer tudo sozinha, ela sempre foi a filha perfeita. Mas ao longo da vida eu não percebi que na perfeição dela, ela também precisava Precisava. de mim", É o que eu acabei de né. Foi o que você falar. falou, me lembrou. Então assim, tem uma semana quase que eu vi esse episódio, mas isso tá martelando. E Eu é acho que o isso. desafio nosso hoje é perceber que o bom filho também precisa da gente. Isso. E, Uliana, o meu trabalho é muito baseado nas necessidades emocionais. Então, eu fico muito atenta nas necessidades emocionais dos adolescentes, e aí é muito subjetivo, e na necessidade emocional das mães, né? E eu falo mães porque são as mães que buscam, né, É, mais elas que esse vão atrás. trabalho. E é exatamente isso. Nós precisamos aprender a olhar para as necessidades emocionais dos nossos filhos, né, então entender por que tem a necessidade de chorar muito. Ela está querendo dizer alguma coisa ali, tem uma dor. Ou por que tem a necessidade de ser falante, de sair resolvendo tudo, tá, 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 tá. Tem uma necessidade ali que precisa ser suprida. E quando nós identificamos isso, você melhora tudo. Entende? Então, e é muito diferente de um filho para o outro. Você cria do mesmo jeito, com os mesmos princípios, com os mesmos valores.
Mas nós não podemos esquecer, e isso é muito importante, que os nossos filhos, eles são nossa extensão, mas existe uma subjetividade. Ele não pensa como eu, ele não sente como eu, tem ali o subjetivo. Então eu preciso entender isso, né, respeitar essa individualidade, essa subjetividade e a necessidade emocional que tem por trás. Quando você identifica qual é a necessidade, o trabalho flui maravilhosamente. Então, e nós não tivemos isso na nossa geração. Na nossa geração a gente não podia chorar, a gente não podia rir, a gente não podia cantar, a gente tinha que guardar o que sentia. Essa geração não, com 4 anos, ela já fala se ela tá Tudo, triste, se ela tudo, tá tudo, feliz, tudo. se ela tá bem, se ela tá mal. Eles falam que são ansiosos, que são depressivos, Na porque verdade, essa é a eles primeira. conseguem, né. Mas na verdade, Tati, essa é a primeira geração que teve coragem de falar dos próprios sentimentos, Exatamente, graças a né. A gente Deus. observar a gente vai por exemplo, eu sempre gostei muito de literatura. Quando a gente vê a literatura romântica, eles tinham tanto medo de falar dos próprios sentimentos que eles criavam um nome artístico para Isso. fazer a poesia, para ninguém saber que era ele que estava falando daquele sentimento, Olha isso. né. Então a gente for observar, a primeira geração que está falando sobre os sentimentos é essa. É essa. E por isso tem tanto conflito, Sim, porque porque as porque gerações quem está passadas não ouvindo não estão não falava dos não, próprios. não entende, acha que é mimimi, acha que é frescura, acha que: "Nossa, pra que isso? É É frágil". só isso, Não, e não é, não é só isso. não é só isso, tem muita coisa por trás, entende? Uhum. Então assim, como você me disse: "Tati, precisamos falar mais sobre isso". Precisamos sim falar mais sobre a adolescência. A adolescência até poucos anos, ela nem era estudada, sabe, é novo. Eu olho para trás, eu fico pensando: "Será É se eu novo, fui?" não existia, você saía da infância, pulava já para fase adulta, Era assim mesmo. entende? Agora não, agora ela é vista. Então vem muita coisa à tona, são muitos conflitos, são muitas coisas. E se a gente parar para analisar friamente, é tudo igual, só que agora está vindo à tona, Verdade. né? Então nós precisamos sim olhar para os adolescentes. E eu costumo dizer: adolescência não é guerra, não precisa de conflito. Adolescência é ponte, ponte para melhoria, ponte para a gente ter uma família harmoniosa. E é isso que eu busco no meu trabalho, sabe? É isso que eu ofereço para as famílias e tenho conseguido bons resultados, porque eu vou naquele ponto para mostrar, não é aborrecente. E eu chamo eles de amorecentes, né? Eu falo, são os meus amorecentes, porque nossa, a adolescência tem tanta coisa linda para mostrar, sabe. Eles são cheios de alegria, de energia, de vontade. Eles estão descobrindo o mundo, se descobrindo, e nós precisamos mostrar para eles que o mundo tem muita coisa bonita. Vamos mostrar, sabe, sem julgamento, sem cobrança. Já tem tanta pressão fora, por que que dentro vai ter mais? Não. Dá para direcionar o adolescente sem excesso de cobrança, sem querer a perfeição. Nós não somos perfeitos. Jesus Cristo não agradou a todos. Quem somos nós? Não é? A gente está Sendo buscando. perfeito, ele não agradou a todos, quem dirá nós que não somos. Exatamente. Então, Hum. sabe? Então nós precisamos ter esse olhar de acolhimento, olhar de respeito, mas com firmeza, com orientação e com muito amor a eles. Tati, muito obrigada. Ai, eu que Nós vamos organizar, agradeço. fazer mais uma vez. Jamais, esgotaremos o assunto, né. Sim, sim. E assim, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Em breve eu trago a Tati aqui de novo, porque não vamos esgotar o assunto sobre adolescência. Mas eu quero te dizer, pai, aqui agora nesse minuto final, não importa quem fechou a porta do quarto, o seu filho espera que você abra, ainda que ele que tenha batido a porta. Então Isso. vai lá, abre a porta, chama ele para conversar. Eles são amorosos do jeito esquisito deles, com a franjinha no olho, eles são amorosos. Só. Abre a porta. O seu filho vai ter o maior prazer em sair desse quarto e contar para você o que está acontecendo com ele.
mas escute sem julgamento. Até julgue. A gente precisa fazer um julgamento, um juízo de valor, mas primeiro escuta, que eu tenho certeza que se você escutar ele até o fim, o Isso, seu julgamento vai ser mais leve, a pena vai ser mais branda, né, Tati? exatamente Vai isso. ser mais branda. Agradeço a sua presença, a sua audiência. Se esse conteúdo foi importante para você, eu peço que você nos ajude a divulgar, a compartilhar. Curta as nossas redes sociais, compartilhe, faça sugestões de pauta aqui para nós no programa. Procure o meu Instagram, o Instagram da Alô TV. E é isso. Agradeço você, a sua presença e até a próxima.